Irmã Rosa, Apocalipse 1:7. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Marcelo, 1 Tessalonicenses 4:26. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas verdades bíblicas sobre a vinda de Cristo. Nos dias atuais, a gente tem visto que os sinais, eles estão acontecendo. Está mais próximo mesmo a vinda de Jesus. Ela está mais próxima do que a gente imagina. Claro, o que está acontecendo ainda, a Bíblia diz que é o princípio das dores. Mas nós sabemos e nós temos visto, e é muito importante a gente ver como a Bíblia ela é verdadeira. Por quê? Porque há alguns anos atrás, a gente podia dizer assim, mas o que a Bíblia diz está meio estranho e tal. Mas hoje a gente vê aquilo que a Bíblia diz que iria acontecer, acontecendo. Aquilo que a gente achava era meio estranho, agora nós vemos acontecer. E nós estamos vendo muita coisa que tem sido falado. E agora, né, muita gente, por causa dessa guerra lá entre Israel e a Palestina e o Hamas, a gente está vendo na internet muita gente vindo falar, né, alguns pastores também falando e tal. Essa guerra, ela é o fim? Não, essa guerra não é o fim, mas ela é um sinal. Ela é um sinal. Sempre que nós pensarmos na vinda de Jesus, nós temos que sempre olhar o que está acontecendo em Israel. O que está acontecendo com o povo de Israel? Israel é um relógio para a igreja. Nós temos visto que o que está acontecendo nessa guerra? Gente, foi uma atrocidade o que o Hamas fez. Foi uma atrocidade, foi terrorismo. Mas o que nós estamos vendo? Manifestação de apoio ao Hamas, não a Israel. A manifestação de apoio ao Hamas, ela tem sido bem ampla. Alguns países proibiram até, mas no que nós vemos? Muita gente apoiando esse grupo. Inclusive aqui no Brasil, muita gente apoiando. E o que isso nos mostra, irmãos? Que está crescendo no meio da sociedade uma coisa que tinha acabado depois da Segunda Guerra, por causa do Holocausto e o choque do que foi o Holocausto. Então se parou o antissemitismo, que o antissemitismo é o anti-povo judeu. Então parece que tinha acabado, esfriado isso. O que nós vemos agora? Está havendo novamente um crescimento das pessoas contra Israel. E isso é bíblico. A Bíblia diz que vai ser assim. Jesus vai voltar para salvar o povo judeu, porque todas as nações vão contra o povo judeu. Então, nós estamos vendo nessa guerra que está acontecendo agora, nós estamos vendo que está crescendo o número de pessoas contra Israel. E olha só, o que eu particularmente tenho visto. Muitos jovens, nova geração, jovens que eles conhecem a história da Segunda Guerra, mas não é uma realidade, né? Porque nem para nós imagine para eles. Então, essa nova geração com ideias contrárias à palavra de Deus, estão apoiando contra Israel. E nós precisamos entender uma coisa. Israel é o povo de Deus.
Por mais que eles não creem em Jesus, eles precisam da salvação, sim, em Jesus Cristo. Mas eles continuam sendo o povo de Deus. Deus fez uma aliança com Israel. Quando ele fez essa aliança lá com Abraão, Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E isso, irmãos, vale hoje. Por quê? Porque Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança somos nós, humanos. Nós quebramos aliança com Deus. O povo de Israel quebrou aliança com Deus, não aceitando Jesus como Messias. Mas Deus não quebrou sua aliança com o povo de Israel. Eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Tanto que Jesus vai voltar com a sua igreja defender Israel, quando eles clamarem por Jesus. Então, eu estava falando hoje com o pastor, eu falei, eu me baseio muito nisso. Nessa promessa que Deus fez para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós vemos, irmãos, que hoje há uma mentalidade contrária a Israel crescendo no mundo. E isto é o sentimento do anticristo que está crescendo. As nações vão odiar Israel. E nessa guerra que está acontecendo, nós estamos vendo que já está acontecendo isso no mundo. No mundo inteiro houve protesto pós-Hamas contra Israel. Mesmo o Hamas fazendo o que ele fez. Ele matou pessoas inocentes. Uma coisa é você lutar contra o Estado. Uma coisa é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É 2 estados em guerra, 2 exércitos em guerra. Isso é uma guerra normal. Agora, o que o Hamas fez é terrorismo. Por quê? Porque ele matou pessoas inocentes. Ele não está brigando contra o Estado. Ele matou pessoas que não são do exército. Pessoas que estavam em festa. Pessoas na rua, andando de carro, dentro das suas casas. Matou criança. O que uma criança é? O que uma criança representa de perigo, né? Se tem alguém que não representa perigo nenhum, é criança. Então, o que ele fez não foi uma guerra contra um Estado. Foi uma guerra contra civil. Pessoa civil. Então, mesma coisa do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, né? Não foi uma guerra contra o Estado, foi uma guerra contra pessoas, matou civil, matou pessoas que não tinham nada a ver. Então, é essa a diferença, irmãos. Né? Essa é a diferença. Lógico, nós temos que orar, sim, pelas pessoas que estão lá na Palestina. Estão morrendo crianças lá, estão morrendo pessoas lá também. Por causa da guerra, estão sim, irmãos. São inocentes que são vítimas de um sistema que leva a isso. Toda guerra é injusta. Não há guerra justa. Já diz, é guerra, não é guerra justa. A diferença é que o Hamas usa as pessoas ali na Palestina como escudo. Então, Israel está avisando as pessoas para saírem porque vai bombardear. E o Hamas não deixa as pessoas saírem, para eles usarem como escudo, forçar as outras nações a tentar barrar Israel ali. Então, vocês vejam que é uma coisa tremendamente injusta, porque aquele que não protege os seus é pior do que qualquer um. A mãe que não cuida dos seus filhos é a pior pessoa do mundo, porque ela não cuida dos seus. A mesma coisa ali, o Hamas ele não está preocupado com o seu povo, ele está só preocupado em destruir Israel. Então, irmãos, nós vemos que a vinda de Jesus, ela é certa, e existem alguns sinais que a Bíblia dá. Claro que nós não podemos determinar dia e hora, porque isso Jesus disse que nem os anjos, nem ele sabia, só o Pai que sabe o dia e a hora. E esse negócio de marcar dia e hora é perigoso, porque muita gente já se deu mal por marcar dia e hora da volta de Jesus. Isso é uma coisa humana. Nós temos o Davi Miranda. Quem conhece Davi Miranda? Davi Miranda, fundador da igreja Deus é Amor. E ele marcou dia e hora da volta de Jesus.
Ele foi um dos que marcou dia e hora da volta de Jesus. Então, vocês veem, se Jesus disse que ele não sabia, quem é um homem para dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar? Então, a gente não pode cair nessa, mas nós vemos que vai acontecer. Nós vemos também a vinda de Jesus, ela vai ser visível. Tem alguns, e há poucos dias eu e o pastor estávamos ouvindo um pastor falando, e ele estava falando errado, porque ele disse que a primeira vinda de Jesus, né, o arrebatamento da igreja, né, ela vai ser invisível. E não é isso que a Bíblia diz. A vinda de Jesus, ela vai ser visível. O arrebatamento da igreja vai ser visível. Então, vamos lá para um primeiro texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que esse versículo nos diz? Que a vinda do Senhor, ela vai ser descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta. Então, o arrebatamento da igreja, ele não vai ser invisível e ele não vai ser silencioso. Nós vamos ver um outro texto que também diz que todo olho verá. Esse arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar Jesus nos ares. Jesus não vai pisar na terra. E é isso que as pessoas confundem. Elas confundem, então, que seria, e eu já vi até animações falando, que vai ser assim, de repente, estão dois, né, um sobe, outro fica, né, meio que uma coisa oculta, invisível. E não vai ser, não é o que a Bíblia diz. Ela vai ser rápida, sim, mas ela não vai ser invisível. Só que nessa aqui, Jesus, ele não desce à terra. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E o texto diz que quem morreu em Cristo vai ressuscitar, e os que estiverem vivos, então, vão ser arrebatados para se encontrar com Jesus nas nuvens, mas vai ser visível. As pessoas vão ver a igreja subindo, vão ver a vinda de Jesus. Vocês imaginem, hoje teve um eclipse, né? Não deu para ver muito que está meio nublado o tempo, né? Mas hoje teve um eclipse solar e a gente já, é incrível, né? Todo mundo viu, no Brasil inteiro dava para ver o eclipse hoje. Então, o que acontece no céu é algo visível para todo mundo. E se vocês imaginam um eclipse visível, imagine a vinda de Jesus buscar a igreja. Não vai ser uma coisa que ninguém vai ver, não vai ser uma coisa visível. Vai ser rápido, né? Como a Bíblia diz, como um abrir e fechar de olho, mas vai ser visível. Todos vão ver a igreja sendo levada. Vamos ver também 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui já está falando do anticristo. Ele vai ser vencido, né, por Jesus. Mateus 24:27 diz: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, o que está dizendo aqui? O relâmpago a gente vê de um lado até o outro. Ele é visível, não é? Ele é rápido. O relâmpago é muito rápido, mas ele é visível. A gente vê ele. E Jesus, aqui é Jesus falando que assim vai ser a vinda de Jesus. Ela vai ser rápida, mas ela vai ser visível.
Então, essa doutrina que a gente vê muito falando por aí, que a vinda de Jesus vai ser em segredo, não é bíblica. Tem esse texto, tem mais alguns textos em que a gente vê que a vinda de Jesus, ela não vai ser escondida, ela vai ser rápida, mas ela vai ser, todos verão. E aí, o mundo pode até inventar uma desculpa, né, para a subida da igreja. Mas quem conheceu o Evangelho e não estava pronto para subir, ele vai saber que foi o arrebatamento da igreja. Ele vai saber que a igreja foi arrebatada. E vocês imaginem como vai ser para quem não subiu. Por que que eu particularmente não gosto muito de escatologia, porque escatologia não é fácil, mas nós precisamos entender, irmãos, sobre a vinda de Jesus. Às vezes a gente não quer falar muito sobre escatologia, mas eu vejo que é necessário. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de inércia do cristianismo. As pessoas estão paradas, dormindo espiritualmente. As pessoas estão dormindo espiritualmente. O cristão está dormindo espiritualmente. O cristão, ele está vivendo muito o hoje, o aqui, fazendo planos para aqui, vivendo apenas essa vida. E ele está esquecendo que essa vida, ela é finita, ela vai acabar. E nós estamos perdendo tempo com uma vida cristã morna, muitas vezes. E o livro de Apocalipse, ele é muito claro quando ele diz assim, que Deus falando, porque não és nem quente, nem frio, vomitar você da minha boca, porque não desce. Você não é nem uma coisa, nem outra. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos assim também. A igreja do Senhor está vivendo um período de muita inerte. O que tem ocasionado isso? Autoajuda no meio da igreja, é muito coach falando ali, com musiquinha de fundo, e tanta heresia, que a igreja do Senhor parece que virou que tudo é aqui nesse mundo. E esquece que a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. E nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus. Porque antes da vinda de Jesus, a igreja vai sofrer perseguição. E se nós não estivermos preparados, nós não vamos suportar o dia mau. A gente não vai suportar, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos numa fé rasa demais. Vocês acham que a fé de Pedro, a fé de Paulo era uma fé rasinha? Eles suportaram, inclusive, a morte, porque a fé deles era muito bem firmada e muito profunda e muito enraizada dentro deles. Se nós lermos o relato de Paulo, do que ele sofreu, a gente fica assim, como que Paulo suportou tudo isso? Mas ele suportou porque a fé dele não era uma fé rasinha. Hoje, irmãos, os cristãos de hoje, qualquer coisinha que aconteça na vida, que saia um pouco já reclamação, murmuração, já tem gente que deixa dos caminhos do Senhor por coisas tão pequenas. Conheço tanta gente que, eu não vou mais na igreja porque os irmãos de lá não cumprimentam, porque os irmãos não olham a cara, porque isso, porque aquilo. Irmãos, isso é tão raso, isso é tão rasinho para nós abandonarmos Deus. É tão rasinho isso, mas está acontecendo dentro da igreja hoje. A igreja brasileira, ela não sabe o que é sofrer pelo Evangelho. Nós não sabemos o que é ser perseguidos. Nós não temos noção do que é ser perseguidos. Mas nós estamos vendo que essa perseguição, ela está acontecendo. Ela já está acontecendo no mundo. E a prova disso é agora que nós estamos vendo as pessoas apoiando o Hamas contra Israel. E o que está acontecendo? O cristão verdadeiro, ele está apoiando Israel. O que acontece? Essas pessoas vão se voltar contra quem?
os cristãos. Então, assim, o anticristo, ele tem caminhado. Nós estamos vendo que já existe, lá em Dubai, um templo de uma religião única. Já existe. É dos nossos dias, é atual. Então, quer dizer, existe um templo lá construído e você vai lá e presta seu culto, né? O judeu vai lá, o muçulmano vai lá, o budista vai lá, né? O cristão vai lá, tudo no mesmo lugar. Será que isso é uma coisa boa, irmãos? Não é. É a Babilônia. O que acontece, irmãos? Eles estão incutindo na mente das pessoas apenas uma religiosidade. E quando nós somos apenas religiosos e não cristãos, só religiosos, tudo bem, eu aceito. Que problema tem? Eu ir no mesmo lugar do muçulmano, no mesmo lugar do budista, no mesmo... Não tem problema nenhum. Porque é apenas religioso. Quando nós somos cristãos verdadeiros, a gente sabe, não. A Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. Não há como eu cultuar a Deus no lugar que se cultua Satanás. Como assim? Não há como, irmãos. Então, o que acontece? A igreja, ela dificilmente vai aceitar isso. E aí começa a perseguição. A igreja, nós vamos ser apontados como os que causam problema na sociedade. Os que não aceitam uma coisa boa, porque aparentemente é uma coisa boa. Eu li uma frase esses dias e é verdade, né? Diz que o mundo aceita todas as religiões, menos o cristianismo. E é a realidade. Porque as outras religiões não têm problema ser aceita. O Islã não tem problema, o budismo não tem problema, a Umbanda não tem problema, o Espiritismo não tem problema, e esse monte de religião aí não tem problema. Andam juntas sem problema nenhum. Mas o cristianismo, por quê? Porque o cristianismo, ele não é uma religião. Ele vai na contramão do que o mundo quer. Então, o cristianismo, ele não é aceito. Então, nós precisamos entender que a vinda de Jesus nunca esteve assim, os acontecimentos acontecendo tão rapidamente como está nos nossos dias. A Bíblia diz que haveria sinal no céu, sinal da natureza. E o que a gente tem visto nos últimos dias? Parece que a natureza se cansou do pecado, né? E a natureza agora ela está se voltando contra o próprio homem. Os cientistas vão dizer, é o efeito estufa. Os cientistas vão achar uma desculpa, irmãos. Mas nós sabemos que é a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia se cumprindo. E a gente nunca viu tanta coisa acontecendo como está na natureza, como está acontecendo nesses últimos anos. A gente sempre ouviu, né, terremotos e tal, mas não com tanta frequência e tantos assim como tsunami, furacão, essas coisas que parece que até pouco tempo parece que o Brasil estava salvo disso, não é? Eu sempre comentava com Isaías, ainda bem que não dá furacão aqui no Brasil, porque o Brasil não está preparado para isso. Vocês imaginem um tornado que nem dá lá nos Estados Unidos, pegar uma favela aqui no Brasil. Sobra nada, gente, porque o Brasil ele não está preparado para esse tipo de coisa. Mas está mudando isso, né? Lá no sul já teve tornado, que nunca houve antes, já está tendo. Domingo passado nós viemos, né? Na estrada estava ruim até para chegar no culto, a estrada cheia de árvore caída, galho caído. E eu falei para Zé, nossa, aqui na região está sendo feio o negócio, né? Pedreira está escapando. Daí, falei, isso é demais, né? Quinta-feira pegou pedreira. Quinta-feira foi um estrago lá na cidade. E parece que foi um tornado fraco, né? Nos padrões. Mas ele pegou uma lista assim da cidade que foi feio mesmo. Graças a Deus lá na minha casa não foi tanto. Mas ali na cidade arrancou portão, derrubou árvore em cima de carro, fez um transtorno na cidade.
Até ontem à noite ainda tinha lugares lá em Pedreiros sem energia elétrica. Eu fiquei até quase meia-noite sem energia elétrica quinta-feira. E a gente tem visto, né? Vários lugares acontecendo. Então, a natureza, ela está cansada já do pecado. E ela está dando os sinais da vinda. A Bíblia acha para mim, Daniel 12:4. Vamos ver alguns sinais que vão preceder a vinda de Jesus. Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, ali é Daniel, depois que teve a visão, Deus disse, agora você fecha esse livro, porque isso ainda vai acontecer. E o que diz aí? Que a ciência, né, o conhecimento, ou algumas traduções, a ciência vai se multiplicar. Não é um sinal dos nossos dias hoje? A gente não sabe até que ponto Deus vai permitir que a ciência se multiplique, mas dos últimos 30 anos para cá, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Do ano 2000 para cá, irmãos, porque até o ano 2000 estava começando esse negócio de internet, de celular, aqui no Brasil principalmente, não é? Mas dos anos 2000 para cá, olha só, a tecnologia hoje ela faz parte de todas as classes sociais, desde a pessoa rica até o pobre. O conhecimento, nós estamos vendo a inteligência artificial agora vindo com tudo. Quinta-feira usei a inteligência artificial, né? Eu estava mandando mensagem para a CPFL que estava sem energia. Hoje é tudo virtual, você não fala com uma pessoa do outro lado. Hoje você fala com a inteligência artificial. Nós nem notamos como ela já está entrando no nosso dia a dia naturalmente. Então, quando o conhecimento ou a ciência está muito grande, é um sinal do fim dos tempos. Nós não sabemos quanto disso Deus vai permitir, mas nós estamos vendo que o homem está com essa inteligência artificial. A Bíblia está sendo reescrita pela inteligência artificial. Quem já ouviu falar do Vale do Silício? Foi ali que foi o boom para a tecnologia que nós temos hoje. Quando se descobriu o silício e a utilidade do silício, aí foi o boom. O conhecimento explodiu. E hoje nós estamos com isso aí, 1000 anos em 10 anos. Por quê? Porque já está avançadíssimo. E agora, olha a inteligência artificial. Ela vai ser muito mais do que a cabeça humana. Muito mais capacidade com a cabeça humana. Então, vocês imaginem onde vai parar. Onde vai parar o conhecimento? E isso explodiu, como eu falei, aqui no Brasil, do ano 2000 para cá. Até o ano 2000, era pouca gente que tinha internet, nós estávamos lá aprendendo, né? Quem lembra da internet de escada? Antigamente, uma linha telefônica era um absurdo, né? Poucas casas tinham. Logo que começou a ter o telefone fixo barato, já veio o celular, né? E, de repente, quem tem telefone fixo em casa hoje? Não existe, né? Não tem o porquê você ter uma linha fixa. Para começar, a gente nem para em casa mais, né? A gente está sempre correndo de um lado para o outro. O telefone correria de uma parte para outra, e aí hoje, então assim, explodiu, o conhecimento explodiu rapidamente. Outra coisa, 2 Timóteo 3, esse texto vamos ler, irmãos, vamos achar que é bom a gente prestar atenção nesse texto. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha, irmãos, não é o que a gente tem visto hoje, como as pessoas estão hoje, amantes de si mesmo. Nunca as pessoas foram tão egoístas como são hoje. Hoje as pessoas só pensam em si próprias e o resto que se dane. E a internet propaga esse mal muito bem. Você é importante e o resto que se lasque. Você tem que ser feliz e não importa o custo. É você, é você, é você e é você. Essa é a pregação que nós temos. Você, e aí os coaches que se põem a pregar a palavra, né? Tem a ousadia de falar que você é o centro do coração de Deus. Ó, que bonitinho isso, né? Pastor David Leonard. Duro que tem que chamar de pastor, né? Você fica bravo comigo, porque eu não quero chamar ele de pastor, mas tem. David Leonard falou isso aí. Que você é o centro do coração de Deus. Ó, que heresia. Mas é gostoso de ouvir isso. Não é gostoso de ouvir isso? Egoísta, você. Egoísmo. O que a Bíblia nos ensina? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame os outros, não seja egoísta. Reparta com os outros. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Esse é o Evangelho de Cristo. O mundo diz, não, é você. Você tem que ser feliz. Se tiver que passar por cima do outro, não tem problema nenhum, desde que você se realize. Então, nós temos visto isso, irmãos. Amantes de si mesmo. Nunca a humanidade foi tão amante de si mesmo como é na atualidade. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Se preocupam só com elas mesmas. E o resto é resto. Avarentos. Nossa, como existem pessoas avarentas hoje em dia. Presunçosos, soberbos, blasfemos. É a realidade que nós vivemos hoje. Quanta gente que blasfema. Blasfemar, irmãos, é falar mal de Deus. É o que está acontecendo agora. As pessoas estão apoiando o Hamas, falando mal do povo de Deus. Eles não têm a vida eterna porque eles não acreditam em Jesus. Mas eles são o povo de Deus. Eles cultuam o mesmo Deus que eu e você. Eles não têm a salvação, eles precisam de salvação. Eles têm a bênção nesta vida de Deus. Mas Jesus um dia vai vir, quando eles clamarem por Jesus. Jesus vai vir salvar Israel. Olha a importância do povo de Israel. É a única nação que Jesus vai vir para salvar. Então, Deus tem um compromisso com a nação de Israel. E quando nós blasfemamos contra a nação de Israel, automaticamente nós estamos blasfemando contra Deus. Cuidado com essa propaganda esquerdista por aí. Essa é uma visão da esquerda mundial. É acabar com princípios e valores. Na verdade, quando todas as nações vão contra Israel, contra a nação de Israel, para aniquilar o anticristo e as nações, aí Israel vai clamar por Jesus. Aí Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. E aí Jesus vai vir, diz a palavra que ele vai descer no Monte das Oliveiras, e ele vai fender o Monte das Oliveiras, ele vai criar uma passagem para o povo fugir, e ele vai destruir o anticristo, né? Sopro de sua boca. Ele vai destruir o anticristo. Mas só quando Israel reconhecer ele como Senhor.
como que, eu estava falando hoje com o pastor, como que Israel vai reconhecer? Porque hoje, se falar de Jesus para um judeu, ele não, Jesus para eles não é nada. Eles têm raiva de Jesus. Então, aí eu estava falando para Isaías, mas como que eles vão clamar por Jesus se eles nem como profeta reconhecem Jesus, né? Mas o que acontece hoje em Israel? O cristão está lá em Israel, né? O cristão, ele é uma parte integrante do turismo de Israel. E eu vi vários vídeos de muitos cristãos, um pouquinho antes da guerra, lá em Israel, cantando entre os judeus de Jesus. Então, eles saberão a quem eles vão recorrer, porque eles ouviram falar de Jesus. Mas, irmãos, só vai acontecer no último ano. Lembra quando aquela passagem que Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém? Jesus está falando isso. E Jesus fala, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junto os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, vocês não vão me ver mais até o dia que vocês disserem, bendito que vem em nome do Senhor. Então, é só lá. Mas Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Por exemplo, o povo de Israel é um povo inteligente demais. As maiores riquezas do mundo são de judeus. A terra lá, se vocês forem ver, Israel e a Palestina, que são divisa, e Palestina, Irã, todos os outros países ali da região, vocês forem ver, é inacreditável o que Israel tem e os outros países não têm. Como que Israel consegue cultivar no deserto? Como que Israel consegue ser o que ele é? É a mesma terra. É a mesma terra. Mas o judeu tem uma aliança de Deus com o povo judeu. Israel é um dos países mais prósperos do mundo. Ele nasceu, foi novamente estabelecido como nação em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. 3 dias, né? 3 dias dele de sendo nação já entrou em guerra. Ele é próspero, ele conseguiu, há muitos anos atrás já, logo que foi fundado, dessalinizar as águas do mar. Por isso que Israel pode cultivar. Tem de tudo em Israel. Mas é deserto ali. Tudo ali é região deserta. Mas Israel não é. Ele é uma superpotência. O melhor exército do mundo, por bem que ele falhou agora, porque humanamente ninguém é perfeito, o melhor exército do mundo é Israel. Melhores médicos do mundo é Israel. Então, irmãos, isso eu estou contando para vocês verem que quando Deus tem uma aliança com alguém, Deus mantém essa aliança. Mesmo que a pessoa quebre a aliança. Deus não revoga a sua palavra. Deus prometeu a Abraão que abençoaria a sua descendência. E Deus abençoa a sua descendência. O que os 10 mandamentos diz? Farei misericórdia até 1000 gerações. Por causa do Toninho. Ser fiel a Deus. Não é que Deus vai salvar as 1000 gerações do Toninho. Não é isso. Salvação é diferente de misericórdia. Mas Deus vai ter misericórdia de 1000 gerações do Toninho por causa do Toninho. E Deus vai abençoar as gerações do Toninho por causa da fidelidade do Toninho. Por causa da aliança que Deus tem com o Toninho. Isso é diferente de salvação, tá? O povo de Israel precisa de Jesus para ser salvo. Mas aqui na terra, eles são abençoados. Porque há uma aliança de Deus com eles. Deus falou, irmãos, está falado. Deus não é que nem nós. Eu vou fazer, mas se você não fizer o que eu quero, né? Isso é nós humano. Deus não é assim. Porque, irmãos, não era muito mais fácil Deus acabar com a nação de Israel? Se nós fosse Deus. Nossa visão, se nós fosse Deus. Assim que o povo saiu do Egito e começou a reclamar, sabe o que nós ia fazer? Matamos tudo eles, acabou o problema. Faltou isso aqui, né? E Moisés intercedeu. Mas vocês estão vendo? Porque nós somos assim, irmãos. A gente ama a pessoa, nossa, eu te amo, eu te amo. Pisa na bola com nós para ver. Como o amor acaba assim, ó.
Rapidinho. Ainda bem que Deus não é humano, né, irmãos? Ainda bem que Deus não é assim. Deus ama. E quando Ele dá a palavra dEle, você pode ter certeza, Ele vai cumprir a sua palavra. Por isso que no Novo Testamento Paulo fala isso, né? Ele permanece fiel, mesmo que a gente não seja fiel, Ele é fiel. Ele permanece fiel, mesmo que nós não. A irmã queria perguntar? Então, assim, a irmã falou do amor, né? Eu estive meditando esses dias lá. Como que é? Deus disse para a gente amar o próximo incondicionalmente. O amor, ele é incondicional. Mas, na verdade, isso é eu lá meditando, que tem algum sentido. Na verdade, a gente ama o próximo não como Deus manda, incondicionalmente. Então, eu amo a Margarete, porque eu já pus você até para fora, né? Agora eu amo você porque eu vi que você é legal, boazinha, conversa. Você entendeu? O ser humano, na verdade, não ama o próximo. Ama o que ele é, a maneira que ele é, né? Karine, minha filha, Karine é boazinha, me respeita, me coisa. Mas se ela for diferente, o amor vai embora. O ser humano é assim, porque eu estava estudando lá, você entender o amor incondicional. E aí eu falei, Deus do céu, me ajuda. Porque o amor humano, ele é interesseiro. Sim. Né? Se a irmãzinha ali me olha feio, é antipática, ou se eu vejo que ela é mal, ou coisa, pronto, não consigo amar. Essa é a realidade. Sim. Então, eu fiquei assim, pasma, eu falei, Jesus, me ajuda a amar. Porque, na verdade, não estou amando ninguém. Entendeu? Modo de falar, não é? Não é? Então, a gente tem que entender até isso, o amor incondicional. Mas quem que pode? Como que a gente pode alcançar esse amor? Só Deus. Porque o ser humano não, a gente é mau. Deus fala que a gente é mau. Então, o que eu entendi? Deus, eu tenho que buscar de Deus esse amor ao meu próximo, né? As pessoas que você conhece, até mais próximo, você ama. Tal, mas se tem alguém ali, você ouve falar que ele é meio mal, até as pessoas que fazem mal, a gente odeia eles, a gente quer longe, entendeu? Então, esse negócio de amor é uma coisa que a gente tem que realmente buscar de Deus, porque a gente não ama ninguém, não, entendeu? Você não consegue ficar perto de uma pessoa mal, de cara feia, mal-humorada, e Deus manda a gente amar incondicionalmente. Aí eu levei um choque essa semana, falei, Deus, a gente tem que buscar esse amor, sim, porque esse amor, para a gente conseguir amar dessa forma, é o amor de Deus. Porque a gente não vai achar ninguém perfeitinho para a gente amar como Deus ama. Então, eu achei muito interessante. E essa semana Deus... E quando a gente cai a ficha sobre isso, né, Magra? A gente entende João 3,16. Sim, é incrível. Porque incrível. Deus amou o mundo... De tal maneira. De tal maneira, quer dizer, de uma maneira que nós, humanamente, a gente não consegue entender que amor foi esse tal amor. Porque é como a Magda falou, a gente ama, mas dependendo do que a pessoa fizer. E Deus nos amou sendo nós ainda inimigos dele. Quando nós não merecíamos esse amor, ele nos amou. Então, é isso, irmãos. Vocês estão vendo como as coisas de Deus são muito maiores. Não são rasinha como a gente acha. Ou como a gente, às vezes, vive a nossa fé cristã rasinho. Então, a gente vê o mundo, ele cada vez está se tornando isso que o texto de Timóteo está falando. Pessoas egoístas. Desobediente a pais e mães. Meu Deus, irmãos. Meu pai tem 82 anos. Eu aprendi que as pessoas mais velhas a gente sempre chamava de senhor ou senhora. Ninguém chamava de você, né? Para um pai ou para uma mãe. Eu nunca chamei meu pai de você. Ou minha mãe de você. Eu nunca chamei. E eu não consigo fazer isso, irmãos. Mas o tempo mudou, tal. Mas meu pai e minha mãe, não consigo. Pai ou senhor, é sempre assim, eu não consigo. Pai e você, não consigo. Por quê? Porque nós somos criados com essa de respeitar mesmo as pessoas.
né? Nós somos criados, uma geração foi criada com base no respeito. Mas essa geração que está vindo aí, irmãos, nunca houve uma geração tão desobediente a pais e mães como nós estamos vendo, que não respeita. Não respeita. Criança de 10, 12 anos batendo de frente com pai e mãe. Brigando de igual para igual. Irmãos, meu pai não era de bater muito. Eu apanhei dele sim, mas ele não era de bater muito. Falo que eu apanhei mais da minha mãe do que do meu pai. Mas meu pai dava uma olhada para nós, a gente já entendia tudo o que ele queria dizer. Só no olhar dele ali. Ai, se nós quisesse discutir com ele. Meu pai nunca bateu de vara em nós, mas tinha uma mão pesada, meu Deus do céu, pedreiro. Uma mãozinha pesada que meu pai tinha. Jesus. A mãozinha dele era torturante. Mas nós tínhamos aquele respeito. Hoje em dia, se você não cuidar, uma criança de 10, 12 anos está aí batendo com você de igual para igual. Aí hoje em dia não pode bater, não pode não sei o quê. Não pode. Gente, pelo amor de Deus. Quem já viu aqueles vídeos da criança fazendo birra e o pai e a mãe assim do lado da criança ali? Porque hoje em dia a birra é normal, né? É algo normal da criança, você não pode intervir na birra da criança. Que acabou, eu acho que... Porque a gente que tem que criar os nossos filhos. Não eles achar que deve ou não corrigir. Eu acho que esse negócio, tem muita coisa, não pode dar uma palmada. Lógico que pode. Mas hoje, cuidado, você agora, pode se a gente for dar uma palmada hoje, se alguém vê, é capaz... mas porque não pode, porque não sei o quê. Ô, gente, eu vi numa criação que a minha mãe falava, gente, na hora já não precisava falar mais nada. Hoje, eu já vi filho falando para a mãe assim, se você bater em mim, eu vou lá no Conselho Tutelar. Eu já vi isso, gente, eu acho um absurdo. Por quê? Porque está sendo ensinado, né? Então, eu acho assim, que hoje está difícil, viu? Por isso que tem muitos jovens aí fora, pastor, eu falo a verdade, tem muitos jovens aí fora, aí você vê que crianças, jovens, no vício da droga, do álcool, por quê? Porque na minha época não tinha tanto assim. Hoje dobrou, porque hoje o pai não pode corrigir o filho, não pode ensinar um filho a fazer nada, e a gente vê que hoje as crianças, você vê que tem muito adolescente aí fora, que está no meio do vício, porque assim, pai não pode corrigir um filho, pai não pode educar um filho mais. É o Estado tirando o direito de pai e mãe. De pai e mãe. A gente, que nem eu estava falando da birra, né? Porque agora, birra faz parte do crescimento da criança. Então, você vê, a criança no shopping gritando, esperneando, a mãe lá, esperando passar a birra da criança. Olha, uma coisa que eu sempre tive pavor de birra. Nossa, eu falava para os meninos, vocês podem até fazer, mas quando chegar em casa, vai ser uma vez só. Né? Aquelas crianças que vão no mercado e se não dá o que tem, bate. Nossa, eu sempre falei para os meninos, nunca façam isso. Vai ser uma vez só que vai fazer. Nenhum dos dois nunca fez. E aí o Fernando, uma vez a gente saía e ele via, mãe, eu vou pegar aquela criança. Eu não aguento esse negócio aí. Gente, mas hoje em dia tudo é normalizado e nós estamos criando desobediente a pais e mães ingratos. Quantos filhos ingratos hoje? Os pais fazem tudo e mais um pouco pelos filhos. E os filhos estão sempre dizendo que é pouco, que quer mais, que não sei o quê, que o pai não dá o que eles querem. Então, sempre querendo mais, sugando. E sanguessuga. Está cheio de filho sanguessuga por aí. Porque o Estado interferiu em algo que não devia interferir, que é na família. Os pais, por quê? Porque os filhos, eles aprenderam que eles podem. E o que a gente vê hoje? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Filho não ama mais pai, pai não ama mais filho. Por quê? Porque ficou algo tão assim, porque, como a Magda falou, como você vai amar alguém que só te maltrata? É difícil.
É difícil até para um pai, claro que pai e mãe, eles sempre vão amar os filhos. Independente de qualquer coisa, pai e mãe sempre vai amar. Mas, gente, tem horas que a gente, mesmo sendo pai e mãe, tem que se afastar. Então, você vive a tua vida lá, que eu vou viver a minha vida aqui. Porque não dá para conviver junto. Então, nós estamos vendo se cumprir sobre a vinda de Jesus. E essas coisas começariam a acontecer. Nós vamos ver aqui, ó, que fala traidores, obstinados. Nunca houve uma sociedade tão obstinada como é hoje, obstinada para as coisas ruins. E eu fico indignada com essas pessoas que têm, né, como eu falei para vocês, estão ali apoiando o Hamas. Olha a hipocrisia. Eu estou falando, irmãos, porque eu tenho sobrinhos meus sobrinhos apoiando o Hamas contra Israel, que são esquerdistas, filosofia da esquerda lá, né? Aí a esquerda, não, porque apoia o feminismo. A esquerda apoia o feminismo. O islamismo quer mais machista que o islamismo é? Quer mais machista do que o islamismo, onde a mulher não tem direito a nada, às vezes nada, não pode nem sair na rua sem a burca? Quer coisa mais machista do que é o islamismo? Mas a esquerda que defende o feminismo está lá apoiando o Hamas. Está lá apoiando o islamismo. Islamismo não tolera homossexual. Eles matam o homossexual. Mas aqueles que estão aqui na parada gay estão agora defendendo lá. Não é uma hipocrisia sem tamanho isso? Se as convicções dele fossem verdadeiras, né? Mas ele só apoia quando interessa, né? É só apoio quando interessa, porque como o irmão falou, então se quem apoia o feminismo devia estar batendo palma para o exército de Israel, porque lá a mulher é igual ao homem, né? Mas o islamismo, coitada da mulher, né? É nada vezes nada igual a nada. Eles matam o homossexual. E quem que está gritando a favor do Hamas agora? Quem que está ali apoiando o Hamas agora? Gente, sabe, eu falo, mas como que não soma 1 mais 1? Porque, irmãos, porque é isso. É a cegueira que o anticristo, que o espírito do anticristo que já está reinando, está colocando nas pessoas. A tal ponto que o certo vai ser errado e o errado certo. É essa o que nós temos. Mas não vai dar para acabar nosso estudo hoje. Não vamos nem na metade, fica para o sábado que vem. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, te agradecendo pela tua palavra e que o Senhor esteja trabalhando mais e mais em nossos corações. Guarda-nos, Pai, no dia de amanhã, abençoa o nosso culto amanhã à noite e que possamos, Senhor, estar guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém.